Você já parou para pensar que talvez ninguém vá te salvar? Que por mais que você tenha pessoas ao redor, no fim das contas, é você quem vai precisar levantar, seguir em frente e se reconstruir, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. A gente cresce acreditando que vai encontrar alguém que vai curar todas as feridas, acalmar todas as dores, preencher todos os vazios. Mas a verdade é outra. A verdade é que a força que você está procurando fora precisa ser construída dentro. A filosofia estoica nunca prometeu conforto. Ela ensina que a verdadeira liberdade vem quando você entende que não depende de ninguém para ser quem você veio ser. Quando você aprende a confiar em si mesmo, a sustentar sua própria estrutura emocional, a caminhar mesmo quando ninguém está te aplaudindo. Porque a vida não vai parar para te consolar. E as pessoas, por mais que te amem, não podem viver a sua vida por você. Hoje nós vamos falar sobre como se tornar mais forte sozinho. Não porque você quer viver isolado, mas porque entende que a base da sua força precisa ser interna. Vamos refletir sobre como o estoicismo pode te ajudar a desenvolver independência emocional, clareza de propósito e firmeza diante das dificuldades. São lições que te mostram que você é tudo o que precisa para crescer, evoluir e se tornar a sua melhor versão. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando ninguém estiver por perto. Lição número 1. Pare de buscar fora o que só pode ser construído dentro. A maioria das pessoas passa a vida tentando encontrar alguém que preencha o que falta. Procuram o parceiro ideal, os amigos perfeitos, a rede de apoio constante. Mas o que nunca percebem é que ninguém pode sustentar o que você mesmo não construiu. O vazio que você sente quando está só não é causado pela ausência do outro. É sinal da sua própria desconexão consigo. É reflexo de uma vida que foi moldada em função das expectativas externas e não da sua verdade interna. Você se acostumou a usar relacionamentos como muleta emocional, a se sentir bem apenas quando há validação, a acreditar que só é especial quando é lembrado. Mas isso é insustentável, porque a vida não te garante presença constante de ninguém. E é justamente aí que o estoicismo se torna necessário. Epicteto dizia que a liberdade começa quando deixamos de depender do que está fora do nosso controle. E as reações das pessoas, as promessas que fazem, a forma como agem, tudo isso está fora do seu alcance. Mas sua mente, suas escolhas, seu caráter, isso é só seu. E é nisso que você deve se apoiar. Enquanto você buscar fora aquilo que precisa desenvolver dentro, vai continuar preso num ciclo de carência, frustração e dependência. Mas a partir do momento em que decide se construir com base na própria clareza, na própria força e no próprio propósito, você se torna inabalável. Porque a verdade é essa: o mundo pode falhar com você, mas você não pode falhar consigo mesmo. Lição número 2. Aprenda a viver consigo mesmo. Viver bem com os outros é importante, mas viver bem consigo mesmo é essencial. Porque não importa quanta gente esteja ao seu redor, se sua mente for um lugar caótico, você vai se sentir sozinho mesmo no meio da multidão. E é aí que mora o ponto central dessa lição. A maioria das pessoas não sabe lidar com a própria presença, e por isso corre o tempo todo para fora. Se distrai, se ocupa, se anestesia. Mas o que o estoicismo nos ensina é o contrário. A grande virada na vida de alguém acontece quando ele para de fugir de si, quando ele aprende a sentar em silêncio e ouvir o próprio pensamento sem pânico, quando ele começa a entender seus padrões, suas emoções, suas escolhas. E isso não acontece em grupo, acontece na solidão. A solidão, quando bem usada, é um portal. É nela que você aprende a perceber a diferença entre estar só e se sentir vazio. Porque são coisas diferentes. Estar só é uma condição. Vazio é desconexão. E se você sente um incômodo profundo quando está em silêncio, talvez seja porque ainda não fez as pazes com quem você é. Marco Aurélio escreveu que a alma encontra sua fortaleza ao se recolher dentro de si. Isso não é fuga, é maturidade. É parar de esperar que o mundo se encaixe
e começar a ajustar sua visão sobre ele. É escolher ser presença para si mesmo antes de buscar presença nos outros. Conviver com você não deveria ser um fardo. Deveria ser um privilégio. Mas isso exige prática, exige olhar honesto, exige vontade de evoluir. A verdade é que, se você ainda não aprendeu a estar bem na sua própria companhia, qualquer relacionamento será uma tentativa disfarçada de fuga. Você estará com o outro não por amor, mas por necessidade. E isso não constrói vínculo, constrói dependência. Então comece aos poucos. Diminua o ruído. Desconecte-se um pouco do externo. Observe o que está acontecendo aí dentro. Aprenda a cuidar da sua mente como quem cuida de um lar, porque é exatamente isso que ela é. O lugar onde você vai viver todos os dias da sua vida. Lição número 3. Sua força não depende da presença de ninguém. Você já reparou como a sua estabilidade emocional oscila quando alguém se afasta? Como o ânimo cai quando a resposta não vem? Como a dúvida aumenta quando você não recebe a aprovação esperada? Isso acontece porque, mesmo sem perceber, você aprendeu a vincular sua força à presença do outro. Mas isso é frágil, porque o outro vai falhar, vai se afastar, vai mudar. Não por maldade, mas porque isso faz parte da natureza humana. As pessoas não são fixas, nem sempre estão disponíveis. E se a sua força estiver ancorada nisso, ela vai ruir com facilidade. O estoicismo nos lembra que tudo o que é externo é instável, e por isso não pode ser sua base. A única coisa que você realmente controla é a sua atitude diante do que acontece. Epicteto ensinava que não devemos pedir que as coisas aconteçam como queremos, mas sim desejar que aconteçam como devem acontecer. Porque isso é o que nos mantém em paz. A sua força precisa ser construída sobre convicções internas, não sobre vínculos externos, e isso exige um tipo diferente de coragem. A coragem de não depender, a coragem de se sustentar, a coragem de continuar mesmo quando ninguém está vendo, ninguém está aplaudindo, ninguém está por perto. Isso não significa viver sem vínculos, mas significa não colapsar quando eles se rompem. É entender que a vida não te deve presença, e que a ausência também ensina. Ensina a se levantar sem ajuda, a confiar no seu processo, a parar de adiar o próprio crescimento esperando que alguém venha te acompanhar. Se você precisa de alguém para seguir firme, sua força ainda está pela metade. Ela ainda é emprestada. Mas quando você passa a caminhar mesmo quando está só, mesmo quando dói, mesmo sem ter certeza, ali começa a verdadeira solidez. Então pare de condicionar sua força à presença de alguém. Construa uma estrutura que se sustenta por dentro. Porque a vida pode tirar muita coisa de você, mas o que for verdadeiramente seu, o que for conquistado com consciência, permanece. Lição número 4. A dependência emocional é uma prisão disfarçada. À primeira vista, ela parece cuidado, parece conexão, parece amor. Mas, aos poucos, você começa a perceber que está vivendo em função do humor do outro, das decisões do outro, da validação do outro. E quando essa pessoa se afasta, você desmorona. Não por ela ter ido embora, mas porque levou junto o seu centro de equilíbrio. A dependência emocional é uma das formas mais comuns e silenciosas de autoabandono. Você entrega nas mãos de alguém o poder de definir seu valor, sua paz, sua autoestima. E quando faz isso, abre mão da única coisa que realmente poderia te libertar: o controle sobre si mesmo. O estoicismo ensina que o que é essencial deve estar sob o nosso domínio. Se a sua paz depende do que está fora de você, ela nunca será estável. Marco Aurélio escreveu que devemos encontrar serenidade no interior da alma, porque tudo que é externo pode ser tirado, mas aquilo que está enraizado em nós permanece. Essa lição exige olhar para dentro com honestidade. Quantas vezes você já tolerou o que não queria por medo de ficar só? Quantas vezes se calou para manter uma conexão que te custava a saúde emocional? Quantas vezes deixou de seguir em frente porque alguém te deu migalhas de atenção?
A dependência emocional não começa com o outro. Ela começa quando você não se reconhece como suficiente. Quando acredita que precisa de alguém para se sentir completo. Mas a verdade é que ninguém pode te dar aquilo que você ainda não construiu em si. E o mais perigoso é que essa prisão é confortável. Você se apega à ilusão de proteção. Mas por dentro sabe que está frágil. Sabe que qualquer movimento do outro pode te desmontar. E viver assim é sobreviver, não é viver. É por isso que o fortalecimento interior é tão importante. Você precisa se conhecer, se respeitar e se fortalecer a ponto de ser livre dentro de qualquer vínculo. Capaz de se doar por escolha, não por carência. Capaz de amar sem se anular. Capaz de partir se for necessário, sem perder a si mesmo no caminho. Libertar-se da dependência emocional é um ato de coragem. É sair de um lugar de segurança ilusória para construir uma base sólida. Sozinho. Por dentro, em silêncio. E quando isso acontece, os vínculos que surgem a partir disso são mais saudáveis, mais leves, mais verdadeiros, porque não nascem da necessidade, nascem da escolha. Lição número 5. O autodomínio é a chave da liberdade. Você pode ter talento, inteligência, oportunidades, mas se não for capaz de controlar suas emoções, suas reações e seus impulsos, tudo isso pode se perder. Porque o que te destrói raramente vem de fora. Na maioria das vezes, é o que você permite que cresça dentro de você sem perceber. O estoicismo coloca o autodomínio como um pilar central da vida virtuosa. Não se trata de reprimir o que sente. Trata-se de aprender a observar antes de agir, de desenvolver consciência suficiente para entender que nem toda emoção precisa virar atitude e que nem toda vontade merece ser seguida. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não é senhora de si mesma. E é exatamente isso. Liberdade não é fazer o que se quer a todo momento. É ser capaz de escolher com sabedoria, mesmo quando a emoção tenta dominar. É não se deixar arrastar pelo impulso, pela raiva, pela carência ou pela comparação. É manter o eixo quando tudo ao redor parece desmoronar. Talvez você ache que controlar suas emoções é difícil, e realmente é. Mas não é impossível. É treino, é prática diária. É estar atento aos pequenos momentos do cotidiano. Aquela resposta atravessada que você segura. Aquele julgamento automático que você interrompe. Aquela vontade de desistir que você observa sem seguir. Autodomínio é isso. É presença, é vigilância, é responsabilidade. E quando você desenvolve essa habilidade, começa a perceber uma coisa. As circunstâncias deixam de ter tanto poder sobre você. Porque mesmo quando a situação é difícil, sua resposta é firme. Mesmo quando o externo tenta te tirar do centro, você permanece. E isso te torna livre. Não porque a vida se tornou fácil, mas porque você se tornou forte. Dominar a si mesmo é o maior ato de amor próprio que você pode praticar. Porque é através dele que você se protege das armadilhas que a mente cria. É através dele que você constrói decisões conscientes. E é através dele que você começa a ser guiado pela razão e não mais pelas emoções momentâneas. A liberdade que você tanto busca não está fora. Ela começa no momento em que você se torna confiável para si mesmo. Quando pode contar consigo mesmo, mesmo nos piores dias. Quando sabe que, independente do que aconteça, você não vai se trair. Você vai continuar. Firme, presente, livre por dentro. Se você chegou até aqui, sabe que essas 5 lições não são apenas conceitos filosóficos. São ferramentas práticas para quem quer crescer de verdade. Se tornar mais forte, mais consciente, mais autônomo e, acima de tudo, mais inteiro. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, mas precisa assumir o compromisso de crescer, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja sozinho. Agora vá até os comentários e escreva: hoje eu escolho ser minha própria base. Não escreva por impulso, escreva como quem decide, como quem entende que a verdadeira força não se pede, se constrói.